Fala galera, beleza? Hoje já entrei com a câmera principal para a gente começar nosso podcast de hoje. Um podcast diferente, fora do que eu já venho fazendo nos últimos dias. O objetivo hoje, né, dentro da proposta que eu tenho para a gente fazer de gravações, é um outro projeto completamente diferente. Projeto de trazer aqui músicos independentes da nossa cidade de Resende ou da nossa região sul-fluminense, Coatis, Volta Redonda, Barra Mansa. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trazer galera que produz conteúdo, produz música com um cenário totalmente independente, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu eterno amigo Emerson Detetum. Beleza, meu nobre? Seja bem-vindo, tá? Amém. Ô Emerson, eu acho que não teria outra pessoa pra gente começar esse projeto não, cara. Você. Estamos aí, né? Pra que eu ia trazer outra pessoa se a gente começou um projeto independente que a gente tá pelejando com ele, não vai pra frente de jeito nenhum, cara. Verdade. É verdade. Mas aqui, seguinte, antes da gente iniciar, vou fazer aquela mesma frase de sempre, né? Pra galera que estiver assistindo aí, dá aquele like no canal aí, dá aquela curtida, inscreve, essa coisa chata que a gente tem que estar falando, mas é pra lembrar. Não tem jeito. Se não for assim, a gente não consegue evoluir. Aquele joinha, assim. Isso aí. Mas, Emerson, é o seguinte, vamos lá. Quando eu falo da cena independente, não só de Resende, mas a nível de Brasil, quando eu falo do cenário underground, né? Palavra bonita que ela já vem labutando há muito tempo. A gente sabe que a maioria das bandas começou assim. E no decorrer do processo foi migrando, né? Algumas foi para uma stream, conseguiu sucesso e deu continuidade. Beleza. Mas assim, quando eu te conheci, e quando você era meu vizinho na época, né? Quando eu te conheci, eu lembro de ouvir rock ali na sua casa. Aí a gente contou essa história até lá no Peladeiros, né? É verdade. A gente comentou como que isso iniciou. E pra galera que não conhece a gente, o Emerson sempre no aniversário dele fez os rock na garagem lá e eu aqui em casa, cara. É papo de uns 200 metros. Eu falava, cara, da onde tá vindo esse rock, cara? A gente foi vizinho tanto tempo e não se conhecia, não, né? Não se conhecia. E aí, a gente inicia o processo de amizade num desses rock seu aí, cara. É verdade. Fardinho de cerveja, passei a mão aqui, violão nas costas e vamos lá. Chegou na porta batendo lá, pode entrar? Não, fica à vontade aí. Trouxe cerveja e violão, pau no burro. Pau no burro. Mas vamos lá, pra eu não ficar falando muito aqui também, a gente entrar numa discussão mais ampla, como que você entra no rock? Porque hoje você tem uma experiência grande aí de cena underground. Você veio pra Resende e você já iniciou esse processo aqui, né? Eu vim pra Resende aqui e no momento que eu vim pra cá não foi nem pra... Foi até pra trabalhar, fui convidado pelo meu irmão, né? Pra abrir uma oficina com ele aqui e num certo momento eu até meio que abandonei, né? O circuito, né? Aí eu conheci uma galera aqui em Resende aqui que era do Trio N e a partir daí voltou o interesse de novo a tocar e a fazer alguma coisa e tal, né? E eu sempre gostei de escrever, né? Sempre gostei de escrever música, sempre gostei de compor e tal. Mas o meu início mesmo em São Paulo foi através dos meus primos, né? Meus primos já tocavam, eles já faziam as composições deles lá. E eu tinha muita vontade de aprender a tocar. Eu já escrevia já, né? Só não sabia harmonizar as músicas, né? E eu tinha muita vontade de aprender. Uma dificuldade muito grande de aprender a tocar violão, né? Não, realmente. Dificuldade muito grande. O instrumento por si só não é fácil, né, cara? Tem que ter a vontade. Tem que ter a vontade. Ter a disposição e o interesse e dedicação, né, cara? Não é... Aí eu passava por várias escolas, não conseguia aprender, até que eu entrei numa escola de música clássica, né? Caraca. E lá fiquei 2 anos, né? Fiquei 2 anos estudando música clássica lá. E lá dentro eu conheci um professor que ele era roqueiro, né? Professor de música clássica. Sempre tem. Sempre tem. Aí ele foi me ensinando os toques tal, não sei o que, do popular, né? E aí eu fui aprendendo. Aos poucos. Aos poucos. Lá eu fui conhecendo a galera lá dentro, lá era INM, Instituto INM, Instituto Normal de Música, né? Maneiro, cara, maneiro. E lá eu fui conhecendo a galera lá e lá dentro a gente montou uma banda de rock, né? Foi, assim, praticamente a primeira banda que eu tive, que a gente gravou CD e tudo mais, né? E a galera, como já tinha um apelido já de Detetum, né? Mas na época, qual que era o nome da banda que você tinha? Era Detetum e a Mente Poluída. Maneiro.
Vinha naquela época, mais ou menos, que tava lançando Mamonas, Raimundos. A galera gostava, né, desse tipo de som. Sim, sim. E a gente começou a lançar, lançar o primeiro CD aí, né? Aquela época foi uma época bem forte do cenário Bem forte, independente, cenário cara. independente, Eu tava lendo agora o livro do Planet Hemp, que é uma cena completamente diferente do que você... Na realidade, não é diferente. Ela aconteceu num lugar diferente. Aham. A cena underground acontecia em São Paulo nessa mesma época aham. e existia essa cena independente no Rio de Janeiro, É. com circo voador Aham. rolando. As bandas de Brasília também, As bandas né? de Brasília aparecendo. E esse eixo São Paulo, Rio de Janeiro aconteceu muito, cara. Aham. Aconteceu muito. Muita galera fez esse processo de imigração. Depois veio um festival lá no Pernambuco que era Abril Pro Rock. Abriu pro rock. Abril Pro Rock, apareceu várias bandas, né? Muito, o Som muito, Mangue Beat e tudo mais. Aí nessa mesma época, cara, surgiu Nação Zumbi, essas Matanza, que não era Matanza ainda, era outro nome, que agora eu não lembro. Aí surgiu muita banda, muita banda. Muita banda, é. E nesse embalo aí a gente foi tentando fazer o nosso trabalho aí, né? Isso foi em torno de 90 a 2000, né? Nesses primeiros 10 anos. Mais ou menos mais ou menos esse período aí, de 95 ao ano 2000, né? Isso mesmo. Isso. O ano 2000, mais ou menos isso daí. E o apelido de Detetum, né? Que o pessoal pergunta, pô, da onde que veio esse nome Detetum, Detetum? Chegou meu primo lá de viagem uma vez lá em casa, lá, ficou tocando, chegou lá tocando a música, Detetum, Detetum, Detetum. Falei, que é isso, cara? Não, no troço aí que eu fiz, aí que eu inventei, Detetum, Detetum. Aí peguei a música lá, o título de Detetum e completei a música toda, né? Aí falei, pô, ficou legal, maneiro e tal, aí... Colou, que é um negócio marcante, fica ali. Fica. Essa música que você fez, cara... O problema hoje é que a gente tá sem o bendito do meu violão ali, que ele conseguiu quebrar o cavalete sozinho ali dentro do estúdio. Aí eu vou ter que consertar. Aqui, deixa eu aproveitar, cara, só pra interromper, a gente volta aí. Eu não falei hoje, mas eu tô com o Rafael lá na área técnica lá, ó. Rafa, hoje, enfim, apareceu. Fala aí, gente. Miserável. Cara de pau. Tamo junto aí. Ó, Rafael, cara, é um cara que entende muito de música, tá? Muito. O Rafael tá quietinho ali, mas eu conheço, eu imagino que ele tá doido pra entrar ali pra poder falar alguma coisa. Hoje eu vou só ficar aqui mesmo na área técnica. Eu duvido que ele não tá doido pra falar alguma coisa. Só administrando, só. Ah, tá bom. Eu tava até comentando com o Rick, né? Cara, vocês têm vários assuntos, vocês não são só enfermeiro, não. Vocês são da NASA, são da CIA, são da KGB. Mas, caraca, os caras sabem de tudo, cara. Aí, ó. Inclusive o cara é músico que também. Que assunto, né? Que não tem que a gente não saiba, que né? Não tem que vocês não saibam. Não, tem sim, sempre tem. O ser humano, ele nunca é completo 100%. Mas o Rafa tem um conhecimento musical grande. Ele sabe muito. E ele tem esse lado B, cara, que é o que a gente costuma falar aí, né? Ele gosta de ouvir umas bandas diferentes. Ele tem... hoje eu tô muito no white metal, né? Que é o metal cristão, mas já tive meu momento underground também. Já tive banda no ensino médio. A gente tocava muito grunge, a gente curtia muito Nirvana. Andei muito pelo garage lá no Rio. Quem é lá do Rio sabe. Eu tinha acabado de falar. A cena do Planet acontece no garagem. Aquele pedaço lá é maneiro, é bom. Como eu sou de São Paulo, né? A cena bem maior era no ABC, né? Santo André. Mas Santo André mais, né? Mas o ABC era o lugar mais do punk rock. Né? Essa cena underground aí, paulistana. Hein? E fora as Avenida Paulista e tal, né? Que isso já acontece, né? Já acontece. A Rua Aurora, não, meu Deus. Augusta. Rua Augusta. Eu não moro em São Paulo, cara. Rua Aurora é outro tipo de entretenimento. Mas assim, naquela época, as coisas já eram mais difíceis, né? A gente sabe que a gente ainda estava agarrado com... A gente não é como se eu fosse artista, né? A maioria das bandas ainda dependia completamente de gravadora. As bandas dependiam de empresário e dependia do esforço próprio. Beleza. Se você não tivesse, cara, algum conhecido, se você não tivesse dentro do movimento para alguém te colocar lá, tu não ia. Verdade. Não subia. Não virava. Dependia de gravadora, né? Dependia muito de gravadora. E assim, hoje, cara, eu falo para você, a acessibilidade, né?
a maneira de difundir as informações é outra realidade, cara. Uhum. É outra realidade. Hoje ninguém depende disso. Hoje ninguém depende. Um exemplo, isso aqui que está acontecendo. Um podcast relacionado à cena da música. Vamos botar por enquanto Resendense, porque eu vou começar a chamar amigos que eu conheço daqui da cidade para a gente falar disso. Né? Pode ser que depois eu até migre para outros estilos aí, mas que tenha a mesma pegada, a mesma proposta, né? Eu sou do sertanejo, mas eu faço a minha música. Sim. Cara, eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar, pô, o cara não merece ir lá. O cara tá fazendo a música dele, meu irmão. O cara tá fazendo o trampo dele. Ele não tá fazendo nada que é igual ao que já foi feito. Que já foi feito. Então, assim, às vezes ele não encaixa nessa cena underground, porque isso aconteceu muito dentro do miolo do rock, no nicho do rock. Mas justo que tem outra pessoa fazendo outro tipo de trabalho que seja independente da mesma maneira, tá? Então não vou assim falar, o cara não... Não, o cara tá correndo atrás, pô. Eu particularmente, assim, eu não tenho preconceito com outras modalidades de música, né, outros estilos. Não tenho preconceito nenhum. A partir do momento que o cara tá fazendo uma coisa inovadora, uma coisa diferente, tá saindo daquela mesmice, né, que todo mundo aparece, pô, fica maneiro pra caramba. Não, é isso aí que tem que acontecer. Fica muito bom. E você tem que movimentar a cena do negócio. Tem que movimentar a cena do negócio. E aí onde que eu ia chegar, até para tentar distrair um pouco mais de informação, porque eu tô na frente de um cara aqui que manja muito disso, cara. Você tem muito mais experiência do que eu. Falando de música, falando dessa questão independente, você tem muito mais experiência do que eu. Naquela época, quando você gravou o CD, foi 10 músicas? Foi 13 músicas. 13 músicas, é. Você vê. Então conta como é que foi feita a gravação desse troço. Rapaz, a gravação foi o seguinte, a gente alugou um estúdio, aí teve o colega, o Rafael Palace Lux, inclusive o Rafael hoje em dia ele é maestro, né? Ele mora lá no Canadá e tal, é maestro de música clássica, ele estudou, né? Ele sempre estudou, né? Mas era da mesma turma quando você começou lá na escola? Na escola de música clássica lá, era da mesma turma. Ele era pianista na época, né? Estudava piano. Mas, tipo assim, a galera, como é nova, é jovem e tudo mais, o pessoal se aventura nos outros estilos, assim, de boa mesmo, né? O pessoal quer se divertir, né? O jovem quer se divertir. Aí a gente alugou um estúdio, já tinha tudo ensaiadinho, já tudo bonitinho. Penduramos o microfone no teto do estúdio, ligou o computador lá e, ó... Pau no burro. Pau no burro. 13 músicas, uma atrás da outra, assim, diretão mesmo. Tudo ao vivo. Cadê esse CD? Você tem ele mais não, cara? Cara, eu tenho ele em pendrive. Eu lembro que eu converti ele aqui pra você. Mas você tinha ele físico, você me mostrou, cara. Sim, eu tinha ele físico. Eu tenho a capa só. Ah, a capa o CD mesmo não tem mais. O CD mesmo não tem mais. O CD mesmo não existe mais. Pô, tinha que ter trazido, cara. Acho que só minha prima que tem um CD mesmo original. Da época. Da época. Acho que só minha prima tinha. A gente vai vendendo, vai doando, muda de casa e tudo mais. Cara. E acaba, como é que fala? Se desfazendo. Cara, vou fazer o seguinte, já que a gente não trouxe aqui, tenta achar a capa depois lá. Ah, sim, vou procurar. Que aí eu tento fazer o seguinte, eu fotografo ela e aí eu tento linkar no vídeo depois a fotinha da capa principal e das músicas atrás. Das músicas, né? Hoje em dia seria... Até porque isso foi em 95, 2000. Hoje em dia eu acho que seria um CD mais ou menos censurado. Hoje não rolava não. Porque tem muita música lá que, meu Deus... Só Jesus. Aqui, mas sugestivo, mente poluída. Mas aqui, quando você fala dessa questão de mente poluída e tal, de ter algumas músicas que talvez hoje seria censurada, a gente também vive numa outra realidade, né? A gente vive outra realidade naquela época. Outra realidade. Outra época. É totalmente diferente, né? Hoje em dia... Tanto que Mamonas Assassinas fez sucesso com uma letra que eu acho que hoje talvez não virava. Pode ser que não. Inclusive o Raimundos. Raimundos cada música que, nossa, um dia eu fui tocar, a gente foi tocar lá, como é que fala? O nome da música ai meu Deus, agora eu não lembro o momento lá. Bora, bora. Tora, 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 tora. Nossa, o povo ficou escandalizado. Falei, não pode. Negócio desse não tem como não, gente. Isso aí é escandaloso. É outra realidade. E na época era curtição, era uma coisa normal. Esse fone tá me incomodando aqui hoje, cara. Na época, Tora Tora era uma música normal. Hoje em dia é uma música totalmente escandalosa. A gente entende a realidade da mudança da geração, né? Mas a gente foi criado numa geração diferente. Diferente, esquisito mesmo. O negócio era bem diferente. E depois esse disco aí, que foi gravado, né? Aí... Com o tempo a gente fizemos alguns shows lá em São Paulo lá, mas barzinho, abrindo banda, né? Abrindo show de outras bandas e tal.
E depois de um tempo aí caiu. Cada um vai assumindo sua profissão, né? Porque fazer não o seu entra trabalho, grana, porque cara. não entra dinheiro, infelizmente não entra dinheiro. Sabe uma coisa que eu comentei esses dias? E eu até acho que eu vi um vídeo na internet, não lembro de quem, cara. Eu sou muito ruim pra essas coisas. O cara fez a seguinte analogia e ele falou uma coisa que é muito real. A gente tem que parar de ver o cenário underground como um cenário alternativo que não precisa de grana. Precisa, cara. Tem que parar com esse negócio de achar que, o cara é uma banda independente, o cara tá no cenário underground, o cara não, beleza, vamos lá, abre o show. Aí a neguinha ainda acha que você tem que fazer o quê? Abrir um show, tocar de graça, beber de graça, comer de graça. Pô, caramba, cara, você vai ver que equipamento é caro, transporte, alimentação. Aí você faz um evento de música independente, você pode reunir um monte de banda, você cobra 10 conto, cara. O nego acha caro. Acha caro, Acha caro. Cara, é caro, eu não vou pagar. Meu irmão, olha o que você tem de gasto para fazer evento, olha o que você tem de gasto de equipamento, o risco de queimar um aparelho daquele. Você bota em cima do palco lá. Quantas vezes não queimou? Então, então tem que parar com essa coisa. Tem que parar com esse negócio de achar que, é um cenário independente. Filho, pra você entrar no estúdio, pra você gravar uma música hoje, é no mínimo R$1.000, cara. R$1.000. Outra dificuldade grande é você chegar num show, assim, num evento que seja, né? E tocar uma música que ninguém nunca ouviu. Ninguém nunca ouviu. Desafiante. É desafiador. É desafiador pra caramba. E aí, tem galera que gosta e aplaude, grita e acha mó barato. Sim, cara. Como tem gente também que tu fala assim, toca Raul! Previsto também. Porque, assim, quando você busca um cenário independente, você busca fazer o seu sucesso por meios que não depende de ninguém, você se fecha, cara. Você se fecha num mundo fonográfico onde ele te maceta de um jeito, cara, que você não chega. Você tem lugar que você não vai chegar. E hoje não tem as mídias aí, a internet, que ajuda demais. Então, aí que a gente estava comentando lá atrás. Naquela sua época, a probabilidade de fazer sucesso era grande porque você estava no momento na época. Sim. Mas você não estava próximo de pessoas que tinham conhecimento. Se você tivesse um cara ali, alguém que falasse assim, pô, bacana sua música, eu conheço o fulano de tal, você tinha emplacado pelo menos um CD. Tem pessoas bem intencionadas, né, para fazer a coisa acontecer. A questão toda é que às vezes não chega, né? Não chega a acontecer. Mas tem pessoas bem intencionadas. Eu tive incentivo de bastante gente. Inclusive, o dono da escola do INM lá foi uma pessoa que até mudou os cursos, abriu o curso popular lá de bateria e outras coisas mais na época, né? Porque vê a probabilidade de acontecer. Ele viu que a galera gostava muito, não só do pessoal ir pro clássico para aprender técnica, né? Mas o popular tá na cabeça, né, cara? Tá no dia a dia. Mas realmente era outra época. Hoje eu falo pra você, isso que a gente tá fazendo aqui, cara, eu particularmente nunca imaginei que eu faria isso. Sabe, na minha cabeça eu queria montar um estúdio ali, beleza, pra trazer aqui, pra gente gravar as nossas músicas, porque pra galera também conseguir entender o processo da coisa. Aí nessa questão de eu ter te conhecido lá na sua casa, a gente começou a conversar. Sim. E aí que eu fui conhecendo as músicas que você tem. Sim. E aí que você foi me mostrando as músicas que você tinha. E aí eu falei assim, Emerson, isso aí dá jogo, cara. Isso aí dá negócio. Aí você falou assim, dá nada. Eu falei, Emerson, tem música boa aí. Tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa que sai daí. Aí onde eu falei pra você, né? Vou construir um estúdio pra não gravar esse trem. Construir um estúdio. Construir. Não gravamos nenhuma música até agora. Pois é. Mas gravamos a música do Espineia Coletiva. Né? Aí a gente cria essa banda, né? Inclusive você tá com a canequinha aí fazendo propaganda. Cara, eu vivo assim, de desafio, né? Igual quando você chegou com a ideia lá, poxa, eu tenho uma banda, eu quero fazer do Espineia Coletiva e tal, não sei o quê, pum, bombou a pandemia. Aí ficou todo mundo meio isolado um do outro, né? Sem contato, sem nada. Mas eu já fiz a música pra você, assim, não sei nem se foi uma encomenda sua, mas, poxa, olha só que legal, pandemia, é isso que você queria. Eu lembro que você chegou com ela pronta, não te pedi não. Eu criei o nome da banda na época, aí todo mundo falou assim, mas por que de Espineia Coletiva? Eu falo, eu sou da saúde, eu sou enfermeiro, eu tenho que botar alguma coisa que seja relacionada ao que eu faço. E por que de Espineia Coletiva? Porque a gente estava vivendo num momento de pandemia onde todo mundo estava tendo doença respiratória e todo mundo tendo uma Espineia Coletiva, cara. Que isso era nível mundial. Não tinha outro nome para ser.
Não tinha outra, cara. Não tinha outro como. nome, é verdade. E aí surgiu esse nome e você vem com a música já pronta. Acabou que a gente também não gravou. Acabou não gravando também. Cara, eu acho que a gente tem que fazer isso um dia. Tem que fazer. Tem que parar pra fazer, mas tá difícil. É história, né? Esses Zé Ruela desses músicos que a gente arruma, cadê? Eu tô em qual câmera aqui que eu já nem sei. Esses bandos de música Zé Ruela que não vem aqui gravar, que a gente tá chamando, já faz, ó. Já arrumei baterista bom pra caramba, o Ricardo. Eu não me considero músico, não. Eu tenho uma certa dificuldade ainda. Mas, rapaz, o eu negócio... sou muito tradicional, sou aquele músico dos 3 acordes. Não tem problema, mas aí a gente tá no meio de gente que sabe mais que a gente vai junto. Mas mesmo assim desenrola, vai fazendo, vai desenrolando. Inclusive aquele show que a gente teve lá de abertura lá do... cara. Como é que é o nome do lugar lá? Lá no Espaço Z, com o Elcio, da banda Catadores de Sol. Já até falei com ele. Convidaram a gente pra abrir o show lá, pô, pandemia foi... Foi maneiraço. Foi maneiraço. Os caras, pô, toca pandemia de novo. A gente tocou 2 vezes a música. 2 vezes a música. Duas vezes. Porra, essa música é maneira pra caramba, toca de novo, toca de novo. Mas no começo eu achei que era uma bosta. Não, mas todo mundo né, cara? Mas aí a gente vai. O negócio é acreditar. Aí então, essa história é maneira também. O que acontece? O Elson sabia que eu tinha essa banda, sabia que eu e o Emerson a gente estava fazendo... tinha esse projeto em andamento. Aí o Elson me liga e fala, cara, eu tô lançando nosso CD lá do Catadores de Sol, o evento já tá todo organizado, e aí eu queria alguém que tivesse a mesma ideia para fazer essa gravação, para fazer essa divulgação. E aí, cara, eu pensei em vocês aí para trazer as músicas independentes que vocês têm e tal. Liguei pra você, falei, cara, por mim eu vou, só depende da galera. Pô, que novela, hein? Que novela. Que novela. Falar da minha chegada aqui em Resende, né? Aí quando eu cheguei aqui em Resende, aí eu arrumei um amigo assim em comum que todo mundo conhece, que é o Nicolau, né? E na casa do Nicolau rolava as resenhas, né? Todo mundo levava um violão, levava um contrabaixo, uma bateria e tal. E quem frequentava lá a casa do Nicolau? Era o Jacques Jonas, né? Toca guitarra pra caramba, toca baixo, Sim, toca bateria. Aí apareceu o Rodrigo, né? Rodrigo Alonso. Rodrigo Alonso. Aparecia lá o Rafael Dornelles, que eu levei pra lá também. Naldão. Você acordou, Rafael, hoje. O Naldão. Como é que é ai, meu Deus. É o Douglas Stelzi. Como é que é? Stelzi, sim. Também aparecia lá também o Carranca, aparecia fazer um som lá. Tinha um outro rapaz aí também que apareceu lá de Resende, tinha uma bateria eletrônica. Como é que era o nome daquele maluco que você trouxe? Até a música dele pra mim, eu esqueci o nome dele. O cara também era conhecido aqui em Resende pra caramba. O Xingu, o Robson Xingu. Xingu. Aí eu pedi licença, falei, Robson, Xingu, vou tocar sua música e tal. Não, se fizer sucesso, tá beleza. O cara, gente boa pra caramba, escreve bem pra caramba também. Faz tempo que eu não vejo, muito bom. Cara. Eu acho que eu vi ele, putz, nem sei quanto. Capaz que se passar por mim na rua hoje, não lembro do Xingu mais. Então, é o Xingu. E lá na casa do Nicolau rolava os sons lá, né? A gente brincava. Mas você vê, cronologicamente falando, você vem pra Resende, cara, é muito doido. Foi igual aconteceu comigo quando eu cheguei aqui. Parece que vem chamando, não sei se é energia. É energia, né? Tem um imã, né? Tem um magnetismo. Eu não sei se é energia, eu não sei se é pra ser. Mas assim, você chegou, pessoas do círculo da música acabou colando contigo, eu vim pra cá também. Através da Dani. Eu tive um bar também, um bar de rock, né? Sim, entre 2009 e 2010. Eu ia chegar lá. Eu abri um bar de rock lá aqui em Resende. Pra divulgar minhas músicas. No final das contas, eu só trabalhava, não conseguia tocar. Não toca, não. Quem fazia a festa lá era o Lico na época. O barzinho seu era ali perto da Segil, né? É o Lico Brasil, isso. Perto da Segil ali. O Lico na Brasil esquina do posto de gasolina. Eu cheguei lá uma vez. Cheguei lá, tava tocando a banda Acrílico. Não esqueço disso até hoje. Naldão. Olha pra você ver. Naldão, Lico e Thiago. Lico e Thiago, Naldão, Lico e Thiago. Rapaz, mas que sonzeira que eles tiravam. Sonzeira que eles tiravam. Sonzeira mesmo. Véio, que sonzeira. Sonzeira. Quem é antigo e conheceu o Lico Brasil, viu? O cara era... O Lico era gênio. Era gênio, né? Era muito talento. Eu tive a oportunidade de tocar com ele aqui, na casa da Dani, minha vizinha, na época. Que aí é o que eu tava falando, né? Eu acabei conhecendo todo mundo da música de Resende através da Dani e o Claudinei. Que eles também conheciam, e aí a galera foi chegando. No final das contas, é o mesmo círculo. É o mesmo círculo. Você se bate com todo mundo no final das contas. Bate com todo mundo no final das contas. Por isso que eu falo que aqui em Resende tem como tirar muita coisa daqui. Tem como colher muita história dessa galera, porque é o mesmo círculo acontecendo. Se você for ver, são as mesmas pessoas. Entra um, sai outro, é meio nômade alguns, mas no final é sempre os mesmos.
E aí eu tava falando, eu tive a oportunidade de tocar com o Lico, tem foto dele. A gente tava ele e o Rick aqui na Dani fazendo um som. Cara, o Lico tocava demais. Pelo amor de Deus. O Lico tocava demais. O cara era diferenciado mesmo. Foi uma época muito bacana, cara. Foi muito legal mesmo. Uhum. Eu tinha uma vontade imensa assim, de ter um bar. Hoje em dia essa vontade já passou. Não dá. Eu lembro que eu fui lá, rapaz, nesse bar seu. Eu vou lá no banheiro. O cara tomando cerveja, tá aguentando, mas vou lá no banheiro. Quando eu chego lá no banheiro, um breu desgraçado, cheio de papel higiênico colado no teto, uma luz de neon. Eu falei, que merda é essa, cara? Onde que eu tô? Underground mesmo, né? Crendo Deus Pai, que lugar é esse, Jesus? Mas, ó, muito maneiro mesmo, muito maneiro. Muito top. Tinha uma arte lá, um grafite lá, né? Feito pelo colega lá. Meu Deus, como é que é o nome do homem? Agora eu esqueci no momento. Mas desenha bem pra caramba. Daqui a pouco eu lembro, eu não vou ver. E tinha um outro colega também, né? O Pandão, que ajudava a gente lá. É o Glauber. O Glauber que é o desenhista lá, que fez o grafite conheço, todo. não. Ele hoje em dia faz camisetas e tal, né? Tem uma marca aí de camiseta aí. Ah, maneiro. E o Pandão também foi outro cara aí que toca percussão aí. Cara, aí, ajudou bastante. Voltando ali no que a gente tava falando do Elcio, do dia que a gente abriu o show dele, aí eu faço contato contigo, né? Falo, ó, surgiu a oportunidade de tocar lá, mas de certa forma, naquela época a gente ainda tava um pouquinho mais entrosado. Verdade. Pelo menos eu e você, a gente tava com as músicas na cabeça. Aí entra a novela da dificuldade de banda, né? Guitarrista, baixista, baterista, enfim. Eu sei que deu certo. É legal a história do baterista, né? O Júlio. O Júlio. Eu tava falando com ele esses dias. Vou chamar ele aqui. O Júlio, ele dava aula de judô, né? Pro meu filho. Sabe onde que ele tá agora? Araruama. Araruama, né? Tá trabalhando lá legal. agora. Sei que ele tá arrumando pra lá. Eu sei que o Júlio dava aula de judô pro meu filho. Aí, de repente, uma conversa vai e vem lá, não sei o quê. A gente gosta de tocar e tal, não sei o quê. Falei, pô, legal, cara. Quero, né, deixa eu conhecer e tal. Aí ele foi no aniversário do meu filho lá em casa, lá, né? Que o Rodrigo Alonso sempre levava lá a bateria dele pra frenar. O Rodrigo sempre foi ele sempre foi proativo pra esse tipo de coisa. Foi. Aí a gente fazendo o som lá, o Júlio conheceu, pô, cara, me coloca no grupo aí dos seus amigos aí e tal, né? De música, não sei o quê. Eu até demorei um tempo a colocar, depois eu coloquei ele. Aí ele foi no seu aniversário tocar, né? Foi. Foi maneiro. Foi. O Júlio, cara, pode botar aqui, puxa o fio, bota aqui. Aí vai, isso aí acontece mesmo. Isso aí, cara. Eu tinha que botar uma abraçadeirinha assim, ó, pra não cair. Aqui, o Júlio, cara, muito doido. Tudo quanto é evento que tinha, o Júlio tava. Tava. Evento que tinha, o Júlio tava. E aí a gente foi se aproximando. Acabou que eu não concluí o negócio do Elcio ainda. Eu sei que a gente abriu o show lá deles, foi maneiro pra caramba, a galera pediu pra eu tocar Pandemia 2 vezes. E aí, cara, até já falei com o Elcio também. Falei, cara, às vezes eu tô sendo até ansioso, mas eu quero trocar ideia contigo nesse projeto aí. Ele já se propôs a vir, falou que é só chamar. É um cara que tem muito conteúdo. Se eu não me engano, acho que eles estão até gravando outro CD agora. Estão gravando outro CD. Ele, o Eric Fabiano. Estão juntos, se eu não me engano, acho que o Paulinho também na bateria. E o Apolo. Tudo na questão também totalmente alternativo. Totalmente, né? Independente. Totalmente. O Apolo, que é o baixista, se eu não me engano, ele tem uma banda paralela também das músicas dele. Que ele não vincula o Catadores de Sol. Eu posso estar enganado, posso estar falando besteira. Então, se eu tiver, depois vocês me corrigem aí. Vou mandar esses vídeos pra ele depois. E aí, cara, fizemos aquela abertura, foi maneiro pra caramba, foi divertido, só que acabou que acontece um monte de coisa, né, cara? Foda. Foi complicado. Aí a gente acaba parando os projetos. Aí, onde entra a história do Júlio, eu lembrei de um outro cara que eu acho que não pode deixar de ser falado aqui. Que pode não ter uma relação com esse cenário que a gente tá dizendo aqui, mas que foi o cara que mais movimentou o rock de Resende. Que foi o que mais fez eventos aqui em Resende, independente também. Você não vai lembrar? Não. Marcílio. Sim, o Marcílio. Com certeza tem foto do Marcílio lá no meu bar. Então, o Marcílio... Cara, o Marcílio, ele criou o Rock Fest, que era a festa de aniversário dele. Festa de aniversário dele, junto com a data do rock, né? Do dia do rock. Dia do rock, que é julho, né? Julho, não é isso? Acho que é isso. Eu sei que ele cria essa festa de aniversário dele, o primeiro evento que acontece. Depois eu vou ver se eu troco a ideia com ele. Ele tá morando em Seropédica agora. Eu vou ver se ele estiver perdido aqui em Resende. Trazer ele pra gente bater um papo, pra ele contar essa história do Rock Fest. Que também eu acho que vai muito de encontro com o que a gente pretende. O Marcílio faz a primeira festa na casa dele com roda de violão.
Dali o ano seguinte já vem mais gente. No ano seguinte, no final virou evento, cara. Camisa e o caramba. Tanto que se você olhar ali olha aí, Rafael. Sua esquerda aí colado na estante aí tem um quadro Rockfest aí. Isso aí é uma das camisas dele. Uma das camisas rolava as camisetas. Aí a camisa foi ficando velha, eu emoldurei ela. Ah, sim. Ficou legal. E o Marcílio, cara, movimentou essa cena independente. Não se tocava músicas independentes, mas trazia todos os músicos da cidade. Todos reunia a galera toda. Todos os músicos da cidade estavam ali. Eu fui nos 3, se eu não me engano, Eu ia praticamente Rockfest. Eu ia praticamente todos. E evento maneiro, cara. Juntava muita gente. Juntava muita gente. A galera que gostava do evento, a galera que ia por causa dele, a galera que curtia rock. E assim, teve dia de ter 2 baterias, já teve dia de ter 2 baixos, guitarra pra dar com pau. E a galera entra e toca junto. E o mais louco, cara, é que assim, iniciava, tipo, sei lá, meio-dia. Era o dia inteiro de rock, cara. O dia inteiro de rock acontecendo, não se repetia uma música. É incrível. Bacana. Outro evento bacana que tinha também era o Rock do Mineiro, meu Carnaval do Mineiro. Aí eu comecei a fazer o Carna Rock. Carna Rock do Mineiro. Meio que idealizado pelo projeto do Marcílio, eu comecei a fazer o meu. E aí, cara, tinha 3 eventos que aconteciam em Resende, que era o aniversário do Orim. Lembra do Orim? Lembro. Orim Jones, o baterista. Aí tinha o aniversário do Orim, depois, se eu não me engano... Ou era o meu primeiro, fevereiro, vinha o Orim, depois vinha o Marcílio. Uma coisa assim, eu não lembro. Depois a galera ajuda. Tinha um evento também anual lá se eu não me engano, no aeroporto, não era? Não, aquele evento quem fazia era o Marcílio. É o Marcílio? É, o Marcílio. Tá. Era o Rockfest Ele também? começou porque o Eric assumiu o barzinho lá do aeroporto. O Eric assumiu o barzinho do aeroporto ali. E aí eu acho que ele deu uma ajuda pro Marcílio. Tipo, faz aqui, mas consome a bebida. Como é que você deu espaço? O Rockfest migrou muito, né? Foi espalhado em muitos lugares, assim. Espalhado em muitos lugares. Não tinha um evento próprio, né? Não tinha um espaço próprio, né? Eu queria comentar aqui um barzinho aqui em Resende que foi muito famoso na época lá, né? Que a galera curtia na madrugada de Resende aí, que era o Toca do Mandi. Toca do Mandi. Foi famoso. Rolava um reggae, cara, ali na Beira Rio. Hoje em dia eu passo lá, tem aquela estrutura ainda de concreto ainda, né? Cara, quando eu cheguei em Resende, o Mandi já estava meio que no processo de encerramento. De encerramento? Eu curti bastante, Mandi. Eu posso estar enganado de datas. Eu cheguei em Resende em 2005. Cheguei em Resende em 2005 e eu acho que eu cheguei lá uma vez. Mas já não era mais com a essência do que a galera mais antiga falava. A galera antiga falava que era, né? Era muita curtição, Mandi. Mandi era muito, muito maneiro. E começava era de noitão mesmo, não tinha essa paradinha. Tinha, assim, na questão do reggae, naquela época que o reggae tava fazendo muito sucesso, assim, né? O estilo reggae, né? Tinha bastante banda underground lá que tocava lá, assim, no estilo reggae, né? Sim. E tem até a galera aí que o Robson Xingu tocava junto lá, que era o Klaus da Peble. A galera fez bastante sucesso aqui em Resende, aqui, ó. Eles tocaram na rádio. Legal, eles rodaram aí o Rio de Janeiro todo aí. Pena que também não foi pra frente, mas era uma banda muito legal na época lá. Quem quiser conhecer lá, procura Klaus da Peble aí na internet aí, vai. Klaus com C ou com K? Klaus com K. Com K. Klaus com K. Maneiro. A galera aí. Mas a que a gente tava conversando naquela hora. Cara, só pra vocês entenderem, o processo da coisa hoje foi muito louco. O Rafael falou assim, Guilherme, você tá em casa? Eu falei, tô. Aí ele, vou passar aí. Ó, pra você ver que doideira como é que eu falei, tá, vou passar aí pra gente organizar o cenário de uma vez que a gente tem uma gravação hoje à tarde. Eu falei, pode vir, a gente toma um café e beleza. Aí eu te ligo. Hermes, me dá uma data aí, que dia que você pode vir pra gente fazer nosso primeiro episódio falando da cena underground de Resende. Deixa eu nem fazer a barba. Aí você falou assim, hoje eu tô de bobeira, eu trabalho meia-noite. Eu falei, então vem. Aí você vem. E ó, pra você ver, tem assunto pra burro, cara. Tem assunto demais. E aí é o que eu tô te falando, ó. Hoje também vem o Leandro Logan, que eu vou conversar com ele. Pretendo falar com o Elcio da Catadores do Sol, o Apolo. Deixa eu ver mais quem. Tem. E aí depois eu vou ver com o Ricardo, cara, que é o nosso baterista, que ele tá tocando com o Klein, da Monstracto. Fazer um convite, quem sabe, pra vir contar. Só que o Monstracto é completamente diferente. É uma banda mais hard, né? Talvez os caras não queiram vir. Talvez eu também nem entenda muito do assunto, mas eu acho que é uma oportunidade também de divulgar. Se eu não me engano, eles estão gravando outro CD agora. Então, assim, a cena em Resende, ela acontece muito pipocada, sabe? Muito aleatório. Mas isso é característico do underground, né, cara? Isso é característico. É comum. Comum. A galera não é muito se unir, não.
Então é realmente um corre sozinho dali, outro corre sozinho de cá. Tinha que ter mais informações, né? Mais eu acho a divulgação maior. Até mesmo de música mesmo. Um escreve uma música tal, o outro escreve uma música tal. Às vezes naquele estilo não ficou legal, mas no estilo que o outro coloca na música já fica bacana. Mas, ó, pra não perder muito o sentido da coisa, né? Igual eu falei, vamos mostrar o cenário. E eu acho que essa pergunta pode ser uma pergunta para praticamente todos que vêm. Você começou lá em 95, né? Você começou lá em 95, nós estamos hoje em 2024. A gente grava aquela música Mundo Virtual. Mundo Virtual. Lá, com o Tony Justo em Penedo. Sim. No Estúdio Mix. Foi uma música escrita em 98 ou 99, mais ou menos. Depois a gente deixa o link na descrição do canal lá pra galera acompanhar, pra poder ouvir, né? Você vê, você gravou essa música nos anos 2000 praticamente. Vamos botar 2000 aí. Bota 2000 pra arredondar. 2000 pra arredondar. Aí a gente grava essa música na pandemia ali. Aí você ouve a letra, cara, parece que é de agora. Atual, né? Parece totalmente atual. Ela é totalmente atemporal, né? Totalmente temporal, Então naquela época não era os smartphones ou Facebook, nem nada. Já estava iniciando, assim, né? Você fala de uma questão que você, nos anos 2000, naquele bug do milênio já maluco, existia, que todo mundo achando que o mundo ia acabar nos anos 2000, né? Todo mundo, o pessoal começando a ficar dependente da internet, dependente do e aí computador. Você naquela letra ali, você fala da questão tecnológica que vai lá pra frente, você fala dessa questão de um futuro que você não conhece, hoje a gente vive nele, e continua acontecendo uma possibilidade de uma migração ainda maior para tecnologia, que a gente não sabe onde vai parar. Chegar o momento que a pessoa não vai sair de casa, né? Entendeu? É muito louco aquela música. Já existe esse momento já, né? Hoje, a pandemia fez isso, cara. A pandemia causou isso. Causou isso. E a virada da tecnologia, eu acho que aconteceu nesse sentido de pós-Covid, porque tudo mudou. A vida mudou. Isso aqui acontece por causa disso. É verdade. Né? O home office acontece por causa disso. Então a gente não está isento disso acontecer de novo, não, cara. Às vezes é meio louco dizer assim, meio... o cara tá viajando pra caramba. Mas não. Tá não, pô. Eles estão ameaçando aí a pandemia da varíola aí, varíola do macaco aí. Cara, coisa louca, filho. E esse negócio do virtual aí é real. Você viu, eles lançaram o negócio do óculos lá da Apple, tá aparecendo de vídeo na internet do povo andando na rua com o negócio na cara, sem ver o que tá acontecendo. É absurdo, mano. Os Simpsons já tinham avisado isso pra gente já. Não, os Simpsons avisa. Os Simpsons avisaram, porque tem essa história, né, Rafa, de que os Simpsons, eles prevê o futuro, né? Tem uma conversa dessa. Mas eu vou além. Eu tô pensando na possibilidade de alguns anos a gente viver igual os Jacksons. Lembra dos Jacksons? Lembro dos Jacksons. Já vive, né? Já vi. Algumas coisas já. Hoje no meu trabalho, por exemplo, para você ir no médico, você tem que passar pelo médico virtual antes. Tipo assim, consulta estranha, né, cara? Médico virtual. Vocês são da enfermagem, deve ser um troço muito estranho. Ô, doutor, tô com diarreia. Não, como é que é? Olha aqui. Você chegou a ver? Viu? Visualizou, doutor? Visualizou? Que bosta, né, cara? Tá doido, a gente sai de 0 a 100, cara. Sai de música pra você ir pra onde. Mas aí, cara, eu ia te fazer a seguinte pergunta. Lá nos anos 2000, 24 anos depois, você inicia uma cena independente lá. Você tem todo esse processo de querer fazer sua música e tal. Você chega em 2024 hoje, o que você acha que mudou? O que mudou foi a tecnologia, né? Hoje em dia você consegue lançar suas músicas aí no... Pô, tem uma música no Spotify. Graças ao Guilherme, né? Porque eu sou um analfabeto digital. Mas, pô, cara, quem que tem música no Spotify aí, cara? Você já bota bastante música aí, pô. Depois bota o link lá pra ele. Depois a gente põe. Cara, tem música no Spotify, nossa, que legal. A gente tá fazendo isso aqui, vai virar, essa conversa vai virar Spotify também. Que legal. Um dia eu postei umas cenas aí com uma música minha no Facebook. Aí o meu filho falou, pai, essa é uma música sua? Cara, minha música. Poxa, que legal, pai. Qual? Do Mundo Virtual? Do Mundo Virtual, Eu não tinha visto ainda, não? Não. Tipo assim, você puxar no Facebook, aparece lá pra você utilizar ela pra cenas e tal. Sim. Igual as músicas de qualquer artista. Hoje em dia, a internet dá essa condição.
de você não ser uma pessoa tão famosa, uma pessoa tão conhecida, às vezes um poder financeiro meio baixo, e conseguir colocar suas músicas aí na rede aí e poder espalhar. Olha quanta gente aparecendo aí, cara. Né? De gente que simples aí que tá fazendo sucesso. Acho que isso favoreceu. Favoreceu demais. Favoreceu demais. Você não depende mais de gravadora, você não depende mais de muita coisa. Se a pessoa faz uma linha ali computadorizada lá, igual os pessoal de teclado que toca, o pessoal do forró sintetizador, aí, né? Sintetizador, o pessoal grava em casa lá, pum, lança a música deles lá, ficou bem mais simples, né? Tá certo que não tem aquela qualidade que a gente sonha. Você não tem uma qualidade de pós-produção que a gravadora vai te proporcionar, com o estúdio de gravação. Eu tenho por mim que a ignorância é uma dádiva. Por quê? É igual o Guilherme, por exemplo. O Guilherme foi estudando, se aprimorando, estudando, foi ficando chato, cara. Foi querendo fazer cada vez melhor. Era bom quando era ruim, né? Quando era ruim não tinha esse tipo de coisa. Quando era ruim, tudo era bom. Quando a gente estreou aquela sala ali, ó, que eu falei, vem aqui pra gente escutar a acústica, sentando nas dois com violão no cantinho ali. O troço não tinha piso, não tinha nada, só tá fechado. Pô, Guilherme, já tá pronto o seu estúdio, cara. Vamos tocar. Eu falei, não, que o som não sei o quê. O Rafael conhece essa história, Rafael. Eu cansei de falar pra ele já, Emerson. Ele come capim porque quer, rapaz. Né? A ignorância não é a dádiva, cara, às vezes Porque às vezes o cara é ignorante lá, até na área de vocês mesmo lá, o cara se cortou lá no meio do mato e tal, não sei o que, lá o cara pega uma linha, lá um cordão, vai costurar, igual o Rambo, igual joga pólvora e taca fogo. No outro dia tá lá, ó, lutando, né? Atirando, nadando, correndo, escalando montanha. Não, cara, eu só quero fazer um negócio bem feito. Cara, a minha proposta de ter estúdio, de fazer isso aqui, é o que eu sempre falei, cara. Talvez seja a minha missão, sabe? Nossa, o cara veio pra revolucionar. Não é isso, cara. Talvez seja a minha missão, cara. Acessibilidade, oportunidade. Pô, velho, quando que você ia imaginar que você ia gravar um podcast? Mesmo que seja verdade. assim, ó. Sim, verdade. Mesmo que seja aqui na brincadeira. Jamais ia imaginar. Com a melhor qualidade possível. Porque a gente tem que... É o que eu falei. Foi o que eu falei. Não adianta a gente querer achar que... O Rafael, cara, é o cara pra falar sobre isso hoje. Eu tô relutando pra iniciar isso aqui faz tempo. Agora que eu comecei, eu não quero parar mais. Porque o problema era a câmera, cara. Primeira coisa que eu falei, caraca, como é que eu vou arrumar a câmera pra gravar esse troço, cara? Aí ele falou assim, pô, vamos comprar essa webcam tal, que ela é boa, isso, aquilo, outro. Eu relutei pra caramba e nós estamos com ela aqui hoje. A qualidade tá muito boa. E aí, quando que você imaginou que você ia fazer isso? Com a melhor qualidade possível. Sem injetar nada de dinheiro. Sem injetar nada de dinheiro. Sacou? Você injetou, né? Não, cara, mas eu não tô cobrando isso de ninguém. Isso é um projeto meu. Então, quem vem pra cá vai vir convidado, cara. Sim. Entendeu? Eu fiz o investimento. Então, é aí que eu quero chegar. Eu quero proporcionar acesso. Sim. Dentro do contexto que eu pretendo. Vai vir um cara lá, não sei de onde ela tá, pô, você me dá a oportunidade. Não, velho, vamos conversar, ué. Também não é assim, né? Vamos lá, vamos rolar um patrocínio. Na época da pandemia lá, todo mundo fazia live, fazendo live, pô, eu pensei comigo, pô, live é muito fácil, cara. Você liga o celular lá e tal, e toca, você faz seu som. Não é nada, cara, não é nada. Eu fiz a live, foi eu, o Rodrigo Alonso e o Rafael Dornelles, né? A gente fez o Rock Carnaval, né? Xinguei pra caralho por causa disso, né? A gente fez o Rock Carnaval. Ficou muito ruim, o som ficou ruim e tudo, mas, tipo assim, independente de ter ficado ruim, foi a oportunidade da gente poder se apresentar, se ouvir e tocar. Sim. Ali entre nós. E, poxa, ficou legal pra caramba. Cara. Entre a gente ali, nossa, ficou maravilhoso. Pra mim, né? Isso é minha opinião, né? A ignorância continua sendo a dádiva. Pra mim, aquilo lá ficou sensacional, cara. Mas, tipo assim, quando foi ver o resultado final, foi puta que pariu. Pra que eu fiz isso? Aí bate remorso, né? Mas, você que é da antiga underground aí, você vai lembrar. Eu já gravei demo em fita cassete. Fita cassete, E como que ficava horroroso o áudio. Ficava horroroso, Mas a gente distribuía aquilo nas rádios. E pegava as demos da banda, vamos nas rádios, batendo na porta em porta. Mas é assim pra ver que se os acontece. caras tocavam. E a mixagem era louca, né? Porque você gravava um pouquinho, era dois decks, né? Sim. Botava a fita em dois decks. Um tocava a música, o outro gravava. Aí, pum, aí parava, voltava a outra parte. Aí ligava trabalhão, de novo. Trabalhão. E não ficava bom. Não ficava bom, não. Tinha gente que não conhecia. Eu falei, pô, caramba, ficou legal pra caramba. Uma mixagem. E aí essa galera de hoje, essa molecada de hoje, elas têm toda a tecnologia na mão, eles têm tudo. E faz coisa ruim pra burro.
Continua fazendo coisa ruim. Aí tinha aquela fita demo lá que você, às vezes, deixa eu colocar, deixa eu ouvir, só tinha aquela, né? Aí rolava na fita cassete no toca-fita, né, do cara lá. Nossa senhora, ficava uma preocupação danada tirando aquilo lá no maior, né, dificuldade, no maior delicadeza pra poder recuperar a fita. A caneta, né, o pessoal fala. Caneta né? Bic pra caneta rebobinar. Bic pra rebobinar. Só quem passou perrengue mesmo, velho. Nossa, era muito boa essa época. Nessa cara. época, muito maneiro. Nessa época eu não gravava nada ainda não. Eu inventei esse negócio de gravação agora, depois de velho. Aí comprava aquelas fitas ruins de cantor ruim, né? E lacrava, né? Aquele negocinho lá de cima. Ela botava a fitinha. Por cima, gravava por cima. Pra gravar por cima. As fitas de Amado Batista do meu pai, tudo rodou. Era muito maneiro, cara. Ô, Rafa, tá dando quanto tempo aí já? Tem 1 hora? 50 minutos. Vai, passa rápido. Passa rápido. Cara, mas assim, muito maneiro. Eu acho que porque eu pretendo fazer aqui dessa questão da cena underground, né, e mostrar, e eu acho que é isso, cara. Eu tinha que te trazer aqui pra gente conhecer um pouco dessa sua história, conhecer um pouco de como que isso aconteceu. Porque você migrou lá em São Paulo. Você migrou não, você transitou por cenas lá, que você já tinha me contado, né? Você passou por cenas, você chegou aí em shows de bandas hoje que são famosas, né? São famosas, exatamente. Que na época que você foi, era banda de início. Verdade. Banda de início. O pessoal do início, que eu comecei ali do Detetor Mente Poluída, hoje em dia eu tenho contato com o André, né? Que o Andrezinho era o baixista. O guitarrista era o Raoni Cruz. O Raoni tá trabalhando em outras áreas aí. Um dia eu tava conversando com ele e falou: parei de tocar faz muito tempo. O baterista, eu não lembro do nome dele, mas deve estar bem, porque o pai, ele acho que voltou para a área de direito, né? E era nós quatro ali, né? E o Rafael, que era o produtor aí, que deve estar fazendo sucesso aí na música erudita aí pelo mundo aí. Maneiro, bacana. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. E dos projetos, né? Os projetos de Espinel Coletiva aí. Não, isso aí uma hora vai acontecer, cara. Uma hora vai acontecer. O que tá rolando mesmo porque não adianta a gente querer fazer na hora que não tem que ser, cara. Eu sou muito assim. Eu tenho muito desse negócio. Não é hora de acontecer. Não é hora de fazer. A hora de fazer vai rolar natural, cara. Eu falo pra todo mundo que eu tenho 3 shows na minha cabeça aqui, né? Que na minha cabeça tá pronto. É só botar em prática. É só botar em prática. Que é Detetum, né? Que é as músicas mais antigas, né? As músicas que é o censurado. Censurado. Proibido para menores de 18 anos. Isso é um título de CD, ó. Emerson Detetum. O Rock Carnaval, que eu acho que é uma coisa que vai ser muito bacana se conseguir lançar um dia aí o Rock Carnaval. É algo bem divertido mesmo. É um rock misturado no carnaval. E o projeto do Guilherme, né? Que é o Dispneia Coletiva, que são as músicas mais sérias, as músicas mais... que bate mais em cima. Tá né? vendo que eu sou um cara sério? Vocês acham que não? As músicas... Até o Emerson fala que eu sou um cara sério. Não falo nem que é romântica, não, porque não sou bem estilo romântico. Não, Posso falar uma palavra? É. Músicas vendáveis. Vendáveis, músicas vendáveis. É verdade. Mas vendáveis pra quem quer filosofar, né? Quem não quer filosofar não vai ver nada vendável, não. Ô Emerson, esses primeiros trabalhos, se você tem ele gravado em CD que você falou, você não tem vontade de regravar, não? Não, esses primeiros aí do Detetum não tem vontade de regravar, não, cara. Algumas músicas sim, algumas são aproveitadas. Você que regravou a Mundo Virtual. É o Mundo Virtual. O Mundo Virtual é do primeiro CD lá, né? Que é o Detetor Mente Poluída. E tem outras também que são bacanas, mas a maioria delas, assim, do CD aí que se aproveita hoje, que pode ser gravado, talvez uns 15%. Que isso? Eu acho que sai umas 4 músicas dali. Sai umas 4 músicas umas 4, 5 músicas. O negócio era muito esculachado mesmo. Hoje em dia, o pessoal coloca palavrão nas músicas e tal, mas é outro estilo ali de funk e tal, tudo mais, né? Que é aceitável, mas assim, olha só, certo grupo. O assunto nunca acaba, por isso que eu falo pra você, o assunto é sinistro. Mas pra gente que é do rock, assim, muita música em festinha que eu fui tocar, que o pessoal falou, não, para com isso aí, pelo amor de Deus. Não dá pra ouvir isso aí, não. Mas olha só, quando você faz isso, quando você cria essas músicas, que você grava junto com seus colegas, que abraçou a tua ideia, porque ninguém vai pra uma ideia sozinho. Só se o cara for muito doido e fala assim, eu vou e que se dane. Mas quando você tem um projeto e você comenta com um amigo, com alguém, e a galera abraça e vira uma banda, isso não saiu só da tua cabeça aleatório, cara. Você tinha referências. Alguém falou que era legal. Mas mesmo que você tenha alguém dito que era legal, igual eu falei nessas últimas músicas quando eu te conheci, foi o mesmo processo lá de São Paulo. Só que aí eu vou chegar lá pra justificar o porquê que talvez hoje isso não roda.
Naquela época, quais eram as referências que você tinha de música? Quem que você ouvia? Eu ouvia Legião. Não. Você ouvia Ratos de Porão, Garoto Podre? Ouvia também. Então. Ouvia também, mas... De certa forma, você tinha isso, cara. O que eu mais gostava, assim, o que eu mais gostava mesmo era Raimundos. Raimundos eu sempre gostei muito de Então, de Raimundos. certa forma, no processo criativo você migrava, mas pendia mais para aquilo ali que você curtia. A questão divertida, que era o Traje a Rigor, que era divertido pra caramba. Tem uma questão ali, mas é mais velada. Tem uma questão, sim. Porque Aí a gente aproveitou a onda do Mamonas, que falava besteira e saiu falando besteira também. É isso que eu tô te falando. Era aceitável, né? Era aceitável. Então, mas pra cena underground, isso. Ainda tem muito som assim, muito som escrachado, muito som bem pesadão em letra, digamos, não na música. Você não acha que vale pelo menos separar ali alguma coisa e você produzir para botar nos poucos? Porque com certeza vai ter gente que vai ouvir e vai curtir, cara. Sim, vai ter gente que vai ouvir e vai curtir, vai até relembrar, né, dos tempos. Sim. Dos tempos antigos aí. Eu só falei para ele arrumar um bom advogado. Que vai ter muito processo. Arrumar um bom advogado. Isso vai ter muito processo. Você não tá falando mal de ninguém, não dá B.O. não. Mas eu acho que é isso, cara. Você pendia para aquilo que você ouvia. A gente tem uma tendência, música nenhuma que é criada hoje em dia. Cara, a gente não vive na época do Beethoven, não, filho. Aquela época o cara. Aquilo é outra pegada. Hoje, de certa forma, você tem alguma referência. Hoje em dia a gente toma um certo cuidado, né, para escrever, para poder fazer a música e tal. Mas mesmo assim, tem uma pessoa ou outra que fala assim, não, se sente ofendida com aquilo ali, né? Olha, cara, eu vou... Mesmo com certo cuidado, mesmo com... Eu vou dar a minha opinião com relação ao que eu acho que vai acontecer com a música no futuro, tá? Eu tenho duas, tá? Pessoalmente, depois você pode até dar a sua opinião, ou o Rafael a dele. Eu tenho duas vertentes que eu acho que possa acontecer. Ou a música vira uma merda, que eu acho que já está. Eu acho que já está caminhando para esse processo de virar merda, ou você volta, cara, para um reprocesso e começa a buscar a raiz de onde aconteceu a coisa. Porque assim, a facilidade está muito grande. Hoje você não precisa de um músico para fazer música mais. Você senta atrás do computador ali, você usa plugin, você usa isso, você usa aquilo, sintetizador, você pega impulso, response, não sei da quanta, você bota ali, você grava um violão, um pedacinho, você vai copiando, recortando, a música sai. O que é pior, você usa a inteligência artificial hoje. Que você pega a sua letra, joga lá, você seleciona o que você pretende, o estilo que você quer, você dá o play, sua música sai pronta. Velho, pelo amor de Deus, pra onde que a gente tá indo? Não tem criatividade, você não utiliza criatividade nenhuma, né? Aí, cara, na minha opinião, o que tá acontecendo? O processo criativo, artístico, tá deixando de acontecer. Porque quantas vezes você sentou para tentar escrever alguma coisa, que você tava numa linha de raciocínio, que você falou uma palavra X, e você falou, cara, isso não vai dar certo. Aí naquele pedacinho que você tem que ficar ali pensando o que você vai ter que mudar, você já perdeu a fio da meada para poder fazer o resto. Não existe isso. A questão de... Vou voltar agora à questão aqui. Quem quer começar com música alternativa e tal, tudo mais, né? Você tem algumas coisas assim que você precisa fazer para você obter sucesso. Ou você faz uma música chiclete, né, que é aquela música que prega na cabeça e todo mundo fica cantando aquilo direto e passa pro outro e tudo mais. Ou você faz alguma coisa que assusta. O assustador é legal assim, porque você está tocando ali uma música que ninguém conhece, nunca ouviu a letra nem nada, aí você fala uma frase, essa pessoa, o quê? O que esse cara tá falando? Aí uma música chiclete, não. Música chiclete estão pregados tanto na cabeça, aquilo ali, aquela palavra, aquela, como é que fala? Aquela frase, e a pessoa acaba, putz, grilo, não sai da minha cabeça mais. De ruim fica bom, às vezes. De ruim fica bom. De ruim fica bom. É isso aí. Eu acho que a gente tá caminhando para um processo, um reprocessamento musical aí, muito louco. É, muito louco. E eu acho que a galera aí mais antiga, igual, não tô te chamando de velho, não. Galera mais antiga aí, que vem dos anos 80 para cá, eu acho que muita gente tá meio assustado com o que tá acontecendo. Verdade. A gente tá passando por um processo de renovação há algum tempo, né? Eu assisti esse tempo atrás o documentário do Spotify, que ele é dividido lá em 5 ou 6 episódios. Você chegou a ver? Mostrando o ponto de vista de cada um que participou da criação. Ali começou a briga com as gravadoras. E hoje é o que acontece. Hoje você não tem produção. Os grandes produtores hoje,
os caras não tem mais artistas, não tem mais o casting. Igual tinha antigamente o Bonadio, era o Mamonas, era o Raimundo, ele tinha o casting de artista dele. Hoje o cara não tem mais, porque isso aí que você falou. Você pega um celular, você não precisa nem de muito. Você pega o celular, baixa 3 aplicativos, fala A, B, C e pronto. O celular mixa faz tudo pra você. Eu acho, Rafael, que isso aí é uma oportunidade, cara, assim, pra todos. Porque, um exemplo aí, uma gravadora tem o poder ali de escolher quem ele quer, a música que ele quer, as coisas que ele quer. Cara, tá tudo na mão do cara. Só vai desenrolar quem é o cara achar, pô, esse aqui vai desenrolar. Na realidade, a gravadora não tá buscando artista, tá buscando dinheiro. Tá buscando dinheiro, Ué. Mas sempre foi. Hoje, sempre foi. Hoje cara. o Spotify é um. Você acha que a gravadora olha pra você e fala assim, nossa, o Emerson é um cara bonitinho, gente boa, tem uma musiquinha, vou dar oportunidade pra ele. Não, cara, ele tá visando um lucro em cima de você. Ponto. Só que ao mesmo tempo que abriu, né, a oportunidade pra gente, como a gente que curte, que sabe fazer um som, Sim. abriu pra qualquer um que e aí pra mim o que fica complicado é que a gente que gosta de fazer um negócio de qualidade muitas vezes não consegue alcançar o que outros colegas aí que estão fazendo aleatório fazem. Porque um rapaz me mostrou ontem, o colega do trabalho mostrou ontem, um menino novo na cena do pagode. Ele postou um vídeo do TikTok em casa, ele cantando um pagode lá, o Neymar repostou o menino. Acabou. O menino tá bilionário. Né? Funciona assim. A questão toda é a pessoa ser livre para poder fazer o que independente, né? De quiser fazer ali. Eu ia até falar, eu tava com um raciocínio aqui na cabeça que eu perdi. Mas tudo bem. Normal. Mas assim, essa questão da abertura, do acesso, ela possibilitou muita coisa. Ela possibilitou gente boa pra caramba fazendo trampo. Ela possibilitou bandas fazer sucesso independente, que é isso que a gente tá falando aqui. Vou dar um exemplo, isso aqui, esse papo nosso aqui, um dia pode virar, pum, beleza, estoura. Às vezes dá nada. Mas aí, o que acontece? Como ele deu oportunidade ao sábio, deu oportunidade ao leigo também. Então, eu vou... E aí lascou. Eu relembrei o raciocínio. O público tem para todos os tipos, todos os gostos, cara. Tem. O público tem para todas as culturas, para todos, cara. O público tá aí, ó. O público tá esperando. A gente às vezes fala assim, poxa, eu faço um trabalho e tal, não sei o quê. Eu trabalhei com acorde, não sei o quê, quase que eu não tive visualização. Seu público talvez seja um pouco menor, mas tem público para todo mundo, cara. Público para todo mundo. Talvez não seja rentável, né? Igual escrever qualquer coisa lá e botar lá, né? Desce, sobe, pula. Mas público tem pra todo mundo. Eu tenho uma outra teoria também. O reconhecimento que não, né? Mas o público tem. Eu tenho uma outra teoria também. Quando a gente fala, né, do que a gente produz, né? Eu vou dar exemplo da nossa turma que toca aí. Eu, você, Naldão, o Lico, que já se foi, mas que era um mestre. Jax, Rodrigo, essa galera que a gente já falou antes aí. A gente tá habituado a ouvir as bandas dos anos 80, cara. Engenheiros, Legião, Plebe, Inocentes, sei lá, uma porrada de música. Como internacional também, né? E aí a gente vem, Engenheiros do Havaí faz letra de 5 minutos, Legião, Faroeste Caboclo. Então, cara, a gente tá habituado, a gente cresceu ouvindo coisas que a gente considera de qualidade, com letras que falavam daquela tal realidade. Aí a gente migra para o mundo digital, para um futuro que está acontecendo agora, com acessibilidade para todo mundo. Quem que compra mais? Quem que consome mais? Quem tem mais facilidade? O público jovem, cara. O público jovem. Então, o público jovem, eles não acompanharam isso. Você pega o micro... Pô, tem direto, a galera faz isso aí, esses videozinhos. Pô, você conhece Renato Russo? Não. Puta que pariu. Você já viu esse videozinho, cara? Já vi. Pô, é desesperador. É desesperador. Desesperador. Eu já vi vídeo falando assim que... Qual é o estilo de música que você menos gosta? O rock. Por quê? Porque é muito chato, muito maçante, é muito não sei o quê. Então, cara, não é que o conteúdo que eles fazem é ruim. A gente considera ruim. Como eles consideram nós também ruim. Consideram nós entendeu? também Então, ruim. cara, a gente tem que pensar nisso. A mudança de como aconteceu isso, né? O paradigma de tudo isso aqui, cara. É outra realidade. Eu acredito que não volta não, cara. Volta mais não. Daqui pra frente é só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás.
Daqui só pra pra frente, trás. só pra trás. Só pra trás. Só pra Então, assim, Infelizmente. o que a gente tá fazendo isso aqui, cara, é lutar contra o sistema. É. O que a gente tá fazendo aqui de voltar um projeto, de mostrar a cena underground, de mostrar que a galera ainda continua na independência, que o rock and roll acontece. Porque não é só o rock and roll como forma de música. O rock and roll é atitude, cara. Rock and roll é atitude. Rock and roll é atitude. Isso aqui que a gente tá fazendo é rock and roll pro caralho, cara. Isso aqui é uma atitude, isso aqui ninguém faz. Eu, como músico independente, assim, que tive assim, existe um certo preconceito com a música independente do próprio roqueiro também, cara. Sim, mas isso aí vai acontecer sempre. Porque você chega assim, até o pessoal da nossa idade mesmo, assim, fazer um show, um evento e tal, não sei o quê, o pessoal quer ouvir as músicas que já foram tocadas ali. A novidade que aparece ali, o povo começa a olhar meio todo. Às vezes a pessoa não tá disposta a querer ouvir. Não tá disposta a querer ouvir, um som underground. É isso aí. Não está disposta a querer ouvir. Mas, ó, eu acho que tem assunto pra cacete. E não vai longe não, cara. Tipo Matanza mesmo, Matanza já não tem Autoramas. mais. Matanza já acabou. O público, assim, às vezes você começa a tocar essas músicas assim, que não são muito conhecidas do público em geral, a galera fica assim, não, estranho. Só quem conhece mesmo que Só quem curte. conhece que curte. Só quem conhece que curte. Cara, é uma doideira. É uma doideira. Tem muita coisa pra se refazer, reprocessar. E eu acho que por hoje a gente conseguiu chegar aí numa proposta que você achou que não ia sair nada. É verdade. Mas você quer que eu vou falar o quê? Não tem nada pra Não falar. tem nada pra falar, cara. Pelo amor de Você Deus. que pensa. Tá dando uma hora de assunto já. Dá pra gente juntar e fazer a parte 2 do episódio aí. Deixa eu te falar, tem Dá. alguma coisa que você queira complementar aí, que você queira... A única coisa que eu tenho que complementar aí é que eu acompanho o canal do Guilherme. Moleque! É isso aí. Deixa o like. Deixa Não o preciso like. nem falar, Rafa. Acompanha o... A galera tá abraçando a missão. Acompanha o canal do Guilherme. O Guilherme é um cara esforçado pra caramba. Eu falei ontem pro Rick que ainda bem que ele é do bem. Se ele fosse do mal, ia ser o Lex Luthor. Que é o cara cheio de projeto, o cara cheio de ideia, o cara é esforçado. Pensou se essas ideias fossem tudo pra coisa ruim? Nossa senhora, eu tinha dominado o mundo já. Eu ia fazer isso com aquele filme Um Dia de Fúria. Mas é isso. Emerson, obrigado, Valeu. cara. Valeu. Acho que o primeiro episódio tinha que ser contigo. Tá, Tem beleza. como. Valeu, Não tem agradeço. como. Seja bem-vindo sempre. O projeto da banda aí a gente tenta... Um dia, quem sabe, acontece. Agradecer também ao Rafael ali. que tá Rafael. nos bastidores, Enfim, né? o Rafael apareceu. Tamo junto. Sabe por que eu tô zoando o Rafael? Porque eu já tô Prazer. gravando outros projetos de outra linha. E, cara, ele sempre de plantão, nunca consegue. Pô, hoje ele veio. Graças a Deus. É um grande Irmãozinho, prazer com obrigado, vocês. tá? Seja bem-vindo nessa labuta. Seja bem-vindo nessa peleja. Tamo junto. Você sabe que é osso. Você tem visto aí a dificuldade. Mas vai dar bom. Parabéns aí pela nova amizade que você tá criando com o Emerson, que você é um cara gente boa Não, pra caralho vamos também. marcar a parte 2 aí, depois que a gente soltar verdade. alguns. Não, eu acho que a A parte gente contar as histórias do vinil, da fita de cassete. É né? possível, Aham, é possível, é possível. Bacana, vai dar bom. Tem muita coisa aí. Então, galera, ó, mantendo a fala do Emerson, aí, ó, cliquezinho no botão lá, segue esse canal pra gente. Isso é chato demais ter que estar falando, mas a gente fala que é pra lembrar, sabe por quê? Às vezes o assunto tá maneiro, às vezes o assunto tá bom, você fica entretido no vídeo e esquece mesmo, é normal, acontece. Então, se puder, manda isso aí pros outros, compartilha com quem você quiser. Manda pra quem não entende também, só pro cara clicar no link lá pro YouTube entender que a gente tá vivo. E assim a gente vai. Beleza? Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Falou, galera. Valeu. Não tem assunto, bonitão? Não tem. Você que pensa, rapaz.